Simão, me permitir rapidinho, é contar um verdadeiro testemunho, né? Como alguns irmãos sabem, conhecem o irmão Joel, que estava hospitalizado, né? Fez uma cirurgia, complicou, ele ficou em coma 5 dias, né? Antes de eu viajar, eu fui lá, vi ele estava, bem dizer, olhando como ser humano morto, sabe? No UTI, com muita febre, complicadíssimo o caso dele. O médico falou comigo: o que você é dele? Eu falei: nada, amigo, muito amigo, né? Ele falou assim: pois ele não vai sobreviver, sabe? E o médico já tinha falado no sábado à noite com a esposa dele e com a filha dele: foi, não passa dessa noite, né? Então, assim, irmãos, Deus responde nossas orações, né? Eu fui lá na UTI, entrei lá, orei com ele lá, ele na UTI ruim, todo cheio de infecção, em coma, com febre, sabe? Eu fui lá, orei, conversei com ele, falei: meu Deus, ajuda que o Joel me responda, estou viajando agora, tanto meu amigo não respondeu, mas eu creio que Deus respondeu a nossa oração. Porque agora, irmãos, antes de eu vir para cá, 1 hora atrás, eu fui no hospital e levei para casa. Ele saiu do quarto dele, do 2º andar, e desceu, entrou no carro, sem ninguém. A filha dele estava pegando a mão dele, mas para prevenir, porque ele está lá na casa dele andando com a mão. Então, irmãos, talvez a gente pense, não adianta a gente orar, que ele não tem jeito sim, não tem jeito para mim, os médicos, mas para Deus. Amém. Senhor Deus, estamos aqui nessa presença, Senhor. Pai amado, nesse início de ano, Senhor, queremos te pedir muitas coisas, Senhor, mas queremos te pedir, Pai, mais nossa vida espiritual, Senhor. Aqui está seu servo que vai falar sua palavra, Senhor. Usa tremendamente, Senhor. Pai, fala o que precisamos de ouvir, Senhor. Pai, fala para que cada um, Senhor, possa ouvir a sua palavra, Senhor, através do seu servo. Senhor, eu abençoe ele em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, que as palavras que saem dessa boca venham, Senhor, nos animar, venham nos dar fé, Senhor. Vem, Senhor, nos mostrar o caminho que devemos seguir, Senhor, porque sem Ti não somos nada, Senhor. Ó Deus, a Sua palavra fala, Senhor, te buscar enquanto está tempo, Senhor. Muitas pessoas não têm oportunidade de buscar, Pai, mas nos ensina, Senhor, a aproveitar essa oportunidade. Pai, usa seu servo, Senhor, que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Os irmãos podem estar sentados, eu vou usar porque eu falo meio baixo. Na igreja reclama que não escuta, então que eu falo meio baixo. Vocês conseguem me ouvir? Só uma perguntinha: todos que estão aqui são evangélicos ou alguém não é evangélico? Para me entender, os irmãos que cooperam aqui, todos são, por menos uma igreja eu frequento? Amém. Irmãos, eu vou ler a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 9, o verso de número 6. Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede estarmos em Sua casa. O salmista foi muito feliz ao escrever que é preferível estar um dia nos teus átrios do que 1000 anos fora, longe da sua casa. E realmente estar na casa de Deus, eu sinto muito falta disso. Eu sinto mesmo. Mas tudo tem um tempo. E esse tempo acredito que está acabando. Isaías capítulo de número 9, o verso de número 6, que diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Somente esse versículo para nós pensarmos, meditarmos um pouco na palavra de Deus, porque ela é o alimento, é o sustento para a nossa vida. Quanto mais nós estudamos, mais nós lemos, mais edificados nós ficamos, mais fortalecidos
mais renovados, porque é a palavra de Deus que promove isso para o ser humano. O interessante é que o homem, ele não consegue descrever isso, né? Por mais que ele tente descrever esse sentimento que ele tem quando sente a presença de Deus, ele fica sem resposta. E isso que nos motiva, é isso que nos fortalece, é isso que nos faz enxergar o mundo diferente, andar em meio a tantas as dificuldades e barreiras que enfrentamos no mundo. Hoje, se nós prestássemos ou tentássemos para todos os pedidos de oração que foram mencionados, os hinos durante esse culto, tudo falou a respeito das nossas vidas, as dificuldades, as barreiras, as lutas que enfrentamos. Então a vida do crente não é fácil, embora para muitos isso não é seguido correto, mas a vida do crente não é fácil, porque ao mesmo tempo que você tem que ser exemplo, senão tudo aquilo que você plantou, você perde. Em questão de segundos você perde tudo que você plantou. O testemunho do irmão Alan a respeito da empresa dele, em questão de segundos, tudo o que ele semeou poderia ter perdido. E depois para você ganhar, isso demora. Não ganha, às vezes nem ganha. Às vezes não ganha. Então a vida do crente não é fácil. Não é fácil ser cristão, não é fácil ir morar no céu, porque se fosse fácil, eu acredito que não teria graça, né? Por isso que Jesus Cristo um dia morreu na cruz do Calvário, para nos comprar, para mostrar para o mundo que nós vencemos o mundo porque Ele venceu o mundo. Irmãos, nós vamos pensar a respeito dessas palavras proferidas nesses versículos, a respeito de Jesus Cristo. O livro de Isaías, ele é chamado pelos teólogos ou por muitos como um livro messiânico, porque ele contém muitas palavras, ou um livro que mais contém base sobre Jesus Cristo. Então ele pode dizer também que ele é um livro dentro da Bíblia. Muitos dizem isso, que ele é dividido, que é um livro dentro da Bíblia. Então o livro de Isaías é um livro um tanto interessante para nós aprendermos com ele. Se nós pensarmos nos primeiros capítulos, ele vai falar sobre o renascimento, ou o nascimento original de Cristo. Depois ele vem fala sobre João Batista, ele fala sobre ser revestido do poder, ele fala sobre o ministério de Jesus Cristo, ele fala a vida de Jesus sem pecado, ele fala da cura dos enfermos, a purificação do templo, a morte da cruz, a vitória sobre a morte, a salvação oferecida pela fé, a volta de Jesus Cristo, e por último ele também ainda fala em Isaías 45, 23, ali para frente, ele fala que todo joelho se dobrará. Então o livro de Isaías, ele nos ensina muitas coisas a respeito de Jesus Cristo. Mas eu quero pensar com os irmãos a respeito, meio a todos esses versículos, todo esse livro, sobre esse versículo do 6 do capítulo 9. Quando ele fala sobre o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. A história em si da humanidade, ela vem de altos e baixos. Tem momentos, assim como a nossa vida, tem momentos que estamos bem, como tem momentos que estamos ruim. A história da humanidade, ela não passou disso. Deus da época lá de Adão e Eva, lá quando Jesus Cristo o fez, o homem no começo da criação era perfeito, tudo ocorria na melhor harmonia possível. As coisas eram tudo corretas, não existia pecado, as plantações davam, as frutas davam, tudo era normal. As coisas aconteciam da melhor maneira possível. Mas chegou um tempo no homem que ele foi lá e teve a queda. Depois ele conseguiu se erguer de novo, mas a história ela vem sempre assim, momentos altos e momentos baixos. E a preocupação hoje, até hoje, do ser humano é buscar algo diferente para ele. O ser humano até hoje ele busca algo diferente.
É por isso que existe muitos e muitos propósitos. Hoje a mídia, enfim, se aproveita da situação do homem para vender os seus produtos. Hoje a mídia dita as regras. Por quê? Porque o homem ele está à procura de algo diferente, algo que preencha o seu vazio, o seu interior. Se nós analisássemos mais a fundo, hoje se nós pensarmos nos desenhos de criança, qualquer canal que você colocar em desenho de criança, 3 minutos de desenho e 5 de propaganda. Já começa lá na infância, né? E daí a criança tudo quer, né? Tudo que ela olha, ela quer. E depois e assim vai, tanto para o adulto, os canais são... A televisão, ela promove isso. Por quê? Porque o homem, ele está desesperado atrás de alguma coisa. Ele quer algo diferente, ele quer algo que preenche o seu vazio. E muitas vezes ele vai de forma errada, ele vai na roupa, ele vai no dinheiro, ele vai nas drogas, ele vai na bebida, ele vai na prostituição, vai por tantos caminhos que não chega a lugar nenhum, e esse vazio cada vez aumenta mais. Assim tem sido desde o princípio da história da humanidade, desde quando Jesus Cristo formou o homem, tem sido assim. Nós pensarmos na época de Noé. Quem era Noé? Noé, somente ele e a sua família que se salvaram do dilúvio. Por que os demais não salvaram? Porque o homem ele estava procurando de forma errada. Ele queria algo, mas que ele pudesse tocar. Eu só acredito se eu pegar. Se eu não tocar, eu não acredito. Então Noé ele pregava que um dia o mundo ia se acabar por águas, que era o dilúvio. Mas não, eu não acredito que isso vai acontecer. Eu só acredito se eu pegar. A história nossa até hoje não é diferente. As pessoas hoje, eles querem algo, mas eles querem primeiro tocar. Se não tocar, eles não vão sentir. Tem que ser algo palpável. Senão não tem como. Então, desde a época de Noé, de Adão, lá dos primórdios da Bíblia, Abraão também é a mesma coisa. Por que Jesus Cristo disse para Abraão? Deus lançou um grande desafio para ele, quando disse assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Jesus Cristo estava lançando para ele um desafio de fazer a diferença. Então, nós, desde aquela época dos patriarcas até hoje, não mudou. Nós precisamos, ainda hoje, como cristãos, muitas vezes, sairmos do mundinho que vivemos e partirmos para algo a mais. É buscar algo a mais. É sentir Deus realmente como Ele é. E Ele lança esse desafio a toda hora para nós. Ou será que nós simplesmente... Eu falo, irmão, porque eu nasci num lar cristão. E eu convivi com muitas coisas. Desde que a minha mãe, com a minha mãe no ciclo de oração. Então muitos milagres. Eu sou fruto de milagre. E muitas vezes nós ficamos lembrando disso. Lembra aquela época que Jesus... Esse dia atrás nós comentávamos. E eu falei que a nossa igreja, nossa denominação, nós perdemos o culto ao ar livre, perdemos as vigílias. Nós perdemos. A igreja cresceu dessa forma. Nós perdemos. Porque hoje as pessoas preferem ir para o shopping, preferem ficar em casa, preferem tantas coisas do que fazer algo, fazer a diferença. Mas isso não pode ser novidade para nós, né? Então Jesus Cristo, ele sempre procurou isso no homem. E o homem procurando Jesus Cristo, às vezes de forma errada, de forma diferente da sua maneira de ser, da maneira que eu entendo. Eu acho que Jesus Cristo tem que ser igual esse controle remoto. É clique, pá, apertou, funcionou. E não é assim as coisas. Nunca foi assim. Ele sempre tem um tempo de preparo, e esse tempo de preparo é que muitas vezes as pessoas não conseguem resistir, ou vão até um pedaço e abandonam tudo, porque esse tempo de preparo é difícil. Então, não foi diferente na época dos patriarcas, não foi diferente na época dos profetas, mas
eu glorifico a Deus, porque Deus, na sua onisciência, Ele conhece o homem, Deus é do princípio até quando Ele vem buscar a igreja. Ele sabe tudo. Então Ele sabe da necessidade do homem. Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe da tua necessidade. E é por isso que Ele mandou Isaías escrever isso. Esse versículo. Porque Ele sabe tudo sobre nós. É nós que muitas vezes não entendemos Ele. Ou melhor, nós queremos que Jesus Cristo seja da forma que nós imaginamos que Ele tenha que ser. E não da forma que Ele é. Quando Ele começa a narrar aqui no versículo capítulo 6, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Quando Ele fala que o principado estava sobre os seus ombros, Ele quer dizer que tudo está sobre Ele. O que acontece é que nós vamos lá e tiramos dele. Tem aquele hino, eu só não lembro o cantor agora, mas ele fala assim: quero ser como criança, te amar pelo que és. E continuando nesse hino pra frente, ele fala: mas às vezes eu sou tentado e tomo decisões minhas, porque eu deixo de ser criança e passo a ser um adulto, passo a usar a razão, passo a usar os meus pensamentos, passo a usar as minhas ideologias, o meu estudo, a minha formação, os meus conhecimentos, e esqueço da época que eu era criança e que eu olhava e falava: papai, eu posso falar com propriedade porque eu tenho duas crianças pequenas, uma com 5 e uma com 2, e a inocência deles a dependência deles foge assim. Vocês são pais, vocês sabem o que eu estou falando. Se você não der de comer, não come. Mas mesmo assim, eu não falei. Eu ia falar para o Daniel e acabei esquecendo de falar. Esse dia atrás o Júnior eu aprendo muito com ele, irmãos. Ele tem 5 anos, mas ele me ensina muitas coisas. Ele me ensina. E eu olhando ele assim, irmãos, naquele hino que a Daniela estava cantando para ele, é um hino que... agora esqueci o nome do rapaz que canta. Mas ele fala do crescimento. De repente ele é criança, de repente é homem. Vai! A criança vai embora. E olhando para o Júnior assim, irmãos, ele com 5 anos assim, ele parado assim, quando ele já está grandão, vai fazer 6 anos, vai pro primeiro ano, vai pro segundo, terceiro, quarto, de repente tá homem. E o Rodrigo? Entendeu? O Rodrigo tá ali. E ele vai. Mas até então, ele olha pro Rodrigo de forma diferente hoje. Como pai. A Emily, 2 anos, vai fazer 3, de repente 4, 5, de repente sumiu a Emily. Mas a inocência deles é que me chamou a atenção, é isso, a inocência deles, a forma que eles falam, a forma que eles agem, a forma que eles querem as coisas. Tudo o Júnior quer, tudo ele quer, irmãos, tudo. Tudo que ele vê, ele pede pro pai, pede pro vô, pede pra todo mundo. É inocência. Ele acha que as coisas são assim, eu quero aquilo lá, pai. O pai vai, pá! Se nós fôssemos assim com Deus, hein? Jesus, eu preciso, Senhor, do quê? Do carro, Jesus, eu preciso de um carro, Jesus. Nós não fazemos assim, né? Jesus, eu preciso do emprego, Jesus. Não. Nós vamos primeiro procurar, depois vamos pedir para Deus a direção. E irmãos, um erro, irmãos, ele custa tempo para você resolver. Às vezes é anos. E esse erro, ele vem, você vai carregar. Você erra, você vai carregar, não adianta, não tem como fugir disso. Então Jesus Cristo, ele sabe de tudo isso. É por isso que ele falou
nós. Tudo está sobre seus ombros, tudo. E ele continua falando que seu nome será maravilhoso. Pensa nisso, vamos pensar sobre esse nome maravilhoso. E daí, eu vou rápido aqui, senão não vai dar tempo. Ele fala conselheiro. Para quem nós pedimos os conselhos da nossa vida? Para quem nós pedimos as opiniões? Com quem nós conversamos? Dialogamos? Se ele fala que ele é o nosso conselheiro, ele sabe. Olha, essa água, se você tomar, Rodrigo, essa água vai te fazer mal. Mas o Rodrigo não faz isso. O Rodrigo, ele vai e pede para uma pessoa que não entende nada e que não sabe o que tem nessa água. E daí o Rodrigo vai e toma água. E de repente a água, ela tem, sei lá, ela é salgada. Esqueci o nome, como é que fala? Saloba. Isso aí, saloba. Saloba? Saloba. Isso. E de repente a água é saloba. E o Rodrigo vira na... E daí faz mal. Não consegue tomar. Mas Jesus Cristo diz assim: eu sou o teu conselheiro, Rodrigo. Por que você não perguntou para mim se você podia tomar essa água? Por que, Rodrigo, você não perguntou para mim se você poderia sair daquele emprego, Rodrigo? É verdade, Jesus. Por que, Rodrigo, você não perguntou para mim se você poderia comprar aquele carro? Não, você não perguntou, Rodrigo, para mim. Você foi lá e perguntou para pessoas que não sabem nada sobre você. E eu sei tudo sobre você. Oh, Jesus, glória. E aqui no versículo, o celular está no carro. Quer chegar aqui, irmão? Me empresta aí, irmão. E ele continua falando, Deus forte. Depois do conselheiro vem Deus forte. Esse Deus forte, irmãos, dá a nós entender é que ele pode todas as coisas. O Júnior, ele quando ele assiste a qualquer desenho, ou qualquer criança, eu acredito que faz a mesma coisa que ele. Ele quer ser o herói ou quer ser o vilão. Porque todo desenho tem um herói e tem um vilão. Quando ele escuta a música do hino Diante do Trono lá do Davi, ele quer ser o Davi. E quer rodar fundo, ele quer ser o herói. Ele quer ser o forte ali. E nós, isso nos faz entender que Jesus Cristo, ele promove isso para nós, dizendo assim, olha, se você estiver comigo, você vai ser forte, Rodrigo. Se você não estiver comigo, você não vai ser forte. Se você contar as tuas necessidades para mim, eu sou forte o suficiente para te socorrer. E aqui no versículo ele continua como Pai da eternidade. Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Então, irmãos, isso que nós entendemos é que desde quando a Bíblia mesmo fala a respeito disso, que antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Então Ele sabe o nosso começo, Ele sabe o nosso fim, Ele sabe tudo sobre nós. Mas a decisão é minha e é tua. Eu é que decido se quero Ele ou se não quero Ele. Eu é que decido se quero seguir os seus mandamentos ou não. Eu é que faço as coisas. E muitas vezes o que tem acontecido com muitos é isso. Irmãos, o tempo de preparo é o tempo mais difícil do ser humano. É o tempo de preparo. Eu falo isso tanto na vida secular, você como profissional, você como mãe. O tempo de preparo é o tempo mais difícil. O tempo que você está lá na faculdade, você tem vontade de sumir lá. Mas o tempo de preparo para ir para o céu não foge disso, irmãos. Porque se fosse fácil ir para o céu, irmãos, nesse evangelho seria muito barato. Então esse tempo de preparo, irmãos, que nós estamos nessa caminhada rumo ao céu, não é fácil. Não é fácil para nós. Mas nós temos o que a Bíblia nos diz, nós temos tudo em nossas mãos
Porque primeiro Ele levou consigo tudo isso. Todas as nossas dificuldades, nós tomarmos decisões nossas mesmo. Vamos dobrar o nosso joelho, mas não é que seja lá, sei lá, 2 minutos. Jesus, me ajuda! E vamos entregar primeiro a Ele, para depois nós tomarmos a nossa decisão. Então Ele entende, Ele sabe tudo sobre nós, do começo ao fim. E aqui no final do versículo Ele fala, Príncipe da Paz. Infelizmente, irmãos, há muitos crentes que não têm paz em seu coração. Não tem paz no seu lar, não tem paz na sua família, não tem paz consigo, não consegue desfrutar disso. Ele vem à igreja, volta à igreja, é a mesma coisa, é aquela angústia, aquela depressão, aquela opressão maligna. Ele não consegue sentir Deus, ele não consegue ter paz. Irmãos, e se tem uma coisa que para você tomar uma decisão errada, é quando você está com os ânimos revoltados. Não é essa palavra? Alterados. Você não tem paz. Então logo a tua decisão é muitas vezes de forma errada. Daí você não consegue dormir direito. Uma vez eu escutei uma mensagem de um pregador, que ele falou bem assim, que ele, quando ele dorme, ele até babava, que baba. Porque ele falou que quem baba é porque está com paz. Eu ouvi, né? Eu não sei se é realmente isso, mas enfim, falou, né? Mas vamos supor que isso seja verdade, né? Eu não babo, eu sei que eu babo, eu não babo. Mas ele falou isso, irmãos, eu durmo tanto, eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu durmo, porque eu tenho paz. Então, irmãos, nós vamos ser bem, não vamos fugir do que vou falar agora aqui. Vamos ser honestos com nós mesmos. Estamos no começo de mais um ano. Quantos anos se passaram? Estamos no começo de mais um ano, 2014. E é interessante, irmãos, que a maioria das pessoas usam isso. Todo começo de ano há promessas, há projetos, há tantas coisas. Por que só no começo do ano? Beleza, tá bom, não é errado fazer promessa, não é errado. É errado fazer projeto de vida, não é errado, é correto. Mas vamos pensar uma coisa aqui, irmãos. Nós fazemos isso, beleza. Legal, escrevemos no papel, bonitinho. Vamos imaginar aí que tem pessoas que fazem cartaz, colocam cartaz, outros, sei lá, qualquer coisa assim. Mas até quando isso dura? Eu faço meu projeto de vida que esse ano eu vou ser mais fiel a Deus, irmão. Beleza. Legal, no começo do ano eu estou empolgado, eu estou animado. Mas quando chega uma parte do ano eu desisto. Eu esqueço que no dia 31 lá para virar do dia 1º eu fiz uma promessa para mim mesmo. Jesus, esse ano eu vou ser mais fiel a Ti, Senhor. E na primeira dificuldade eu esqueço disso. Na primeira luta eu esqueço que eu falei para Deus que eu ia ser fiel a Ele. E abandono. E daí, irmãos, uma pessoa quando ela está longe de Deus, quando ela está sem Deus, quando ela está perturbada, que é a palavra correta, ela perde a sensibilidade de Deus, ela perde a sensibilidade do Espírito Santo, ela não consegue entender as coisas, ela não consegue raciocinar melhor. O seu coração começa a ter aquele conflito na sua mente. Aquela paz começa, ela foge. E nós esquecemos esse versículo, irmãos. E nós lemos a Bíblia, eu acredito, né? Nós lemos a Bíblia, nós vamos à escola dominical, nós vamos no culto da sexta-feira lá no Monte Didi. Mas não basta isso, irmãos.
Eu tenho que ser sincero, irmão, não basta isso. Se nós não formos fiéis a Deus, a sua palavra, isso não tem valor. Nós perdemos tempo. Então, irmãos, vamos mudar a nossa vida. Nós vamos mudar a nossa forma de agir, irmãos. Vamos, aqui está o manual. Vamos fazer o que nós prometemos para Deus. Eu não sei, irmão, se você no dia 31, ou sei lá, hoje, qualquer dia você disse: Deus, esse ano de 2014 eu quero que seja diferente para mim. Eu acredito, irmãos, que Deus falou amém. Vai ser diferente. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, quando chegar lá para o mês de março, mês de abril, não desista. Não perca o que você fez. Creia o que está na Bíblia. Jesus Cristo sabe de tudo isso. Por isso que Ele falou o intermédio de Isaías. Ele fez todas essas promessas. Irmãos, essa é promessa para nós. É promessa para nós o que está aqui. Porque Ele sabia que quando estivesse passando por uma dificuldade, Ele ia falar: Pai, Ele é o Pai da eternidade, Ele ia me socorrer. Quando estivesse momentos que eu precisasse tomar uma decisão, Ele falou aqui, ó: eu sou teu conselheiro, Rodrigo, pergunte para mim. Eu quero falar para você, Rodrigo, mas não faça antes. Ele deixou bem claro na sua palavra. Então, irmão, nós estamos iniciando o primeiro culto aqui nessa congregação. Vamos fazer a diferença. Eu acredito, irmão, nós estamos, será 20, 30 pessoas aqui. Se nós aqui fizermos a diferença e conseguimos convencer mais uma pessoa, são 60. Já pensou como se multiplica? Fazer a diferença, irmãos, é acreditar na palavra de Deus, fazer renascer em nossas vidas, é viver ela na nossa prática, no nosso cotidiano, é vivenciar a Cristo. É por isso que lançou o desafio a Abraão. Agora, irmãos, se nós, para mim encerrar, imagine se só Abraão simplesmente quando saiu de lá, tipo, ele saiu, no primeiro conflito que ele teve, ele voltasse para trás. Se não é, na primeira martelada que ele desse no primeiro ano, ele desistisse: não vai chover mesmo. Ele desistisse da arca. Se Jesus Cristo desistisse de nós, Ele veio morrer em morte de cruz, mas no primeiro conflito dele lá, nos 3 anos de ministério, vamos supor, no primeiro ano de ministério dele lá, ele: eu não sei se vai valer a pena morrer para esse pessoal. São todos ingratos. E desistisse. Voltasse: não, eu vou voltar para a glória e vou dar um jeito de outra forma. Deixar eles. Imagina se ele fizesse isso, irmãos. Então Jesus Cristo provou para nós que dá para nós irmos até o fim. Então não vamos desistir, irmãos. Tudo que nós precisamos está aqui na palavra de Deus. É a palavra, é o manual, é o mapa do crente. Então tudo que você precisar, irmão, está aqui na palavra de Deus. Procure Ele. Ele está, eu tenho certeza que Ele está de braços abertos, assim: eu estou aqui, Rodrigo, ó. Ele não se cansa. O interessante é que Ele não se cansa. Graças a Deus que Ele não se cansa. Porque se Ele se cansasse de nós, nós estávamos ferrados, estávamos perdidos, mas Ele não se cansa. Eu convido os irmãos a estarem em pé, juntamente comigo, vamos fazer uma oração. E se você tem alguma necessidade, queira se manifestar ou pedir, vamos estar orando. Eu peço oração por um primo meu, por 2 primos meus, o Rangel e o Rubens. São pessoas boas, irmãos, mas infelizmente o vício arrebentou com eles. E são bons profissionais. Eu até não tinha tanto contato com eles, e agora eu tô de orelha para ir lá para um deles, trabalho ajudando de servente para ele. E eu vi como é uma boa pessoa, sabe? Porque ele trabalha fora.
E daí eu fico pensando assim, o vício dele é bebida e cigarro. Eu fico pensando, por que isso, né? Por que disso? Os dois irmãos são assim. Eu fiquei senti muito por isso e estou pedindo oração para os irmãos. Lembre do Rangel e do Rubens, para que Deus mude essas vidas, né? Foram crentes, foram batizados. Eu não sei o motivo, não sei por que desistiram. É isso que nós comentamos hoje na Palavra de Deus. Esse tempo de preparo não é fácil. Daí a pessoa às vezes não consegue resistir e acaba desistindo. Então vamos estar orando para que Deus use de misericórdia e dê mais uma oportunidade. Não deixe o inimigo... Porque o inimigo não vem sem fácil, sem salvação, né? Porque morreu sem Cristo, não tem outro caminho, né? Nós sabemos disso. Vamos estar orando então. Alguém quer manifestar? Vamos estar orando então. Querido Deus, eu te louvo, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Eu te louvo, Jesus Cristo, porque tu nos escolheste primeiro. Eu sei, Senhor, que somos muitos falhos, Senhor. Muitos falhos mesmo, Jesus. Erramos, Senhor, porque deixamos muitas vezes de acreditar em Ti, Senhor. De crer em Ti, Senhor, e tomamos decisões nossas, achando que é o correto, achando que é o certo. E a Tua Palavra nos garante tudo sobre o que nós precisamos. Além de tudo, a Tua Palavra nos garante ainda a salvação, Senhor, se nós obedecermos a ela. Eu peço, Senhor, ajuda-nos a vencer, Senhor. Senhor, que possamos vencer este mundo, vencer o nosso eu, vencer essa carne, Senhor, que Teu Espírito venha prevalecer em nós, que possamos, Senhor, acreditar mais em Ti, Senhor, a crer nos Teus milagres, a voltar a fazer, Senhor, a sermos como crianças, Senhor, que tudo, para a criança, tudo contigo é possível. Para uma criança, Senhor, o pai dele pode tudo, Senhor. E a Tua Palavra nos garante isso, que Tu pode todas as coisas, Senhor, e muitas vezes nós fazemos de formas erradas. Eu peço, Senhor, ajuda-nos a vencer este mundo, Senhor. Ajuda-nos a sermos diferentes, Senhor, ajuda-nos a termos intimidade contigo. Coloca desejo, anseio, sede de Ti dentro de nós. Desperta, Senhor, cada vez mais para buscarmos a Tua Palavra, buscarmos em Ti a oração, Senhor, a Te louvarmos, a bendizer a Ti. Não deixe, Senhor, nós dormir, Senhor, muitas vezes sem, por menos dizer e sem dobrar os joelhos, dizer eu Te amo, Senhor. Que possamos fazer a diferença mesmo, Senhor, nas mínimas coisas. Eu peço para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Nós estamos quase terminando, irmãos. Uma palavra, eu sempre falo de palavra simples, mas explicativa, uma palavra que veio ao meu encontro e ao teu encontro nessa noite. Eu, desde o primeiro momento que eu coloquei meu pé aqui, irmão, quase cheguei atrasado, eu já senti a presença de Deus. E eu estou saindo aqui com a minha bênção. Aleluia. Eu não sei você. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos. E eu estava aqui, Deus usou o irmão aqui nessa noite, tremendamente. Se você não prestou atenção na palavra, sinto muito. Mas eu prestei muita atenção. Deus falou comigo aqui e falou com vidas aqui. Sobre tomar decisões. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes nós tomamos decisões e pensamos que vai ser bom para nós, irmãos. Glórias a Deus. Mas Deus tem algo muito melhor do que nós queremos. Viu, Zé? Glórias a Deus. A decepção que você teve, porque não chegou a tua hora. Espera um pouquinho só, a palavra de Deus diz em Salmo 40, espera com paciência no Senhor. Espera que você vai ver que Ele vai dar melhor que você perdeu. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque nessas vezes querendo uma coisa e não é isso que Deus quer de nós, irmão. Não quer isso que Deus quer para nós. Ele quer muito melhor. Deus espera, não toma nenhuma decisão. Aleluia, mesma coisa, aleluia, glórias a Deus. O irmão Oswaldo, viu, irmão Oswaldo? Eu estava ali, o Senhor falou comigo ali. No teu lado profissional, calma. O que há de vir vai vir melhor na tua mão, calma, espera. Salmo 40, espera no Senhor.
que Ele vai falar com você na hora certa. Não sei se for para você abrir um negócio, espera. Se for para algo para cair na tua mão, espera. Não toma uma decisão precipitada. O José Márcio também, aleluia, glórias a Deus. O meu Deus falou para mim aqui nessa noite, José Márcio, que Deus vai mudar um ramo do teu profissional. Você vai mudar de um ramo, não vai ser mais aquele, mas espere em Deus. Aleluia. Quando você menos esperar, você vai estar num ramo mesmo 2 vezes, 3 vezes melhor. Mas espera, porque Deus usou o irmão aqui nessa noite. E quando Deus muda um ramo espiritual, profissional, sentimental, é para melhor, irmãos. Mas nós não temos que se afobar, temos que ter calma, vamos esperar. Espera com paciência. As crianças, eu tenho uma filha também, 2 aninhos. Ela não tem calma para esperar, ela não quer saber de esperar. Mas eu e você, nós aprendemos a esperar e podemos esperar. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, já estamos terminando já. Quero falar com a irmã ali, ó, do lado da irmã, a última irmã ali. Viu, irmã? A palavra que foi falada ali, que pode no momento que seja um filho, mas Deus não esquece de você. As pessoas podem te esquecer, mas Ele não esqueceu de você. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode estar sozinha, pensando que está sozinha, mas tem um que está por você. Muito melhor que muita gente que só te critica a tua vida, que só te aponta e te acusa. E esse Deus, Ele não faz nada disso. Ele carrega a gente no colo. Glórias a Deus. Irmãos? Às vezes pensamos que estamos sozinhos nessa caminhada, pensamos que ninguém vai olhar por nós, ninguém está junto de nós, mas tem um que é por todos nós. Tem um que é o Deus poderoso, o Deus de todos os deuses. Um Deus que conforta a tua vida e a minha vida. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas espere em Deus, fique tranquila, calma. Sabe, irmão? Aleluia, louvado seja o Senhor. Então hoje foi essa última oração. Já estamos terminando. E se você puder vir sexta-feira que vem, a irmã Eliana vai pregar a palavra. Não falei pro Didi, né? Não pedi, quero até pedir desculpa pro irmão Didi aqui, né? Não. Mas eu, irmãos, quando Deus fala comigo e Ele manda eu fazer, infelizmente eu não vou pedir pros irmãos. Eu só estou pedindo perdão para o irmão porque eu passei por cima dele. Mas se Deus mandou eu falar para o irmão, porque esse ano vai ser o ano dos irmãos que pensam que estão parados. Amém. Amém. Esse ano Deus vai mover as águas, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Você passou momentos de tristeza, só Deus sabe como se passou, né? Por vale da tristeza. Mas graças a Deus que você está aqui hoje, porque hoje, não para você estar aqui, Ele te renova as tuas forças, te dá alegria no teu coração. Saiba você que o que Ele te deu, ninguém te tira. O que Deus deu para você, o ministério que Deus deu, homem nenhum tira. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, obrigado Jesus por essa palavra. Obrigado Jesus pelo irmão domingo que trouxe uma palavra sabedora para cada coração, ó Deus. Ó Deus maravilhoso, leva-nos em paz para nossos lares, ó Deus, divide Jesus de todo tipo de perigo, ó Jesus, de todo tipo de transtornos, ó Deus. Obrigado Jesus por esse culto, ó Deus. Eu quero Jesus que o Senhor indique também a semana que vem pessoas para vir aqui hoje em nosso culto, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. O Rodrigo vai dar a bênção para você. Estenda a mão para cá por bondade, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo e o amor de Deus seja derramado em todos os corações, todos dizem Amém. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, cara. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado.